Bem, Vitória Benfica. Benfica forte. Uma primeira parte muito forte do Benfica e bastante superior. O Benfica apresentou-se num sistema um bocadinho diferente daquele 3-4-3 que nós temos visto nos últimos tempos, mas já no último jogo já houve um pequeno ensaio desta pequena variante do 3-4-3. O Benfica apresenta, em vez de ter os alas abertos, ou seja, quase como os extremos, ou seja, neste caso o Darwin e o Rafa, apresenta Yaremchuk e Darwin na frente e o Rafa num triângulo do meio campo, seja Weigl e João Mário em Cunha e Rafa na frente, ou em momentos em que Weigl atrás e João Mário e Rafa na frente. O Benfica, portanto, ganha mais um jogador no meio, explora imenso o futebol, o jogo interior, ou seja, o jogo a canalizar muito o futebol pelo meio, muito nos passos verticais. O Weigl é muito forte nesses passes, mesmo os três centrais do Benfica têm boa saída de bola, e é assim que nasce o golo do Yaremchuk, um momento em que o Jan Vertonghen pega na bola e lança-se um bocadinho para a frente e faz um passo a desmarcar o Yaremchuk numa boa finalização, e o Vitória com muitas dificuldades. O Vitória na primeira parte colocou o Alfa Semedo muito entre os dois centrais, Borevkovic e Mumin, e com o posicionamento do Rafa ou seja, o Rafa posicionou-se no lugar onde supostamente estaria o Alfa Semedo, mas o Alfa Semedo, com aquele recuo, deixou ali uma clareira para o Rafa poder aproveitar, e foi isso que o Benfica fez. Muitas bolas nas costas dos médios do Vitória, nomeadamente o André André e o Tiago Silva. O Benfica na primeira parte massacrou completamente o Vitória, teve várias oportunidades e vários lances onde podia ter feito melhor, onde podia ter definido melhor e ter criado mais perigo. Lembro-me de um lance do Yaremchuk pela direita dentro da área e tenta o remate de um ângulo muito apertado quando tinha o Darwin no meio, e ele até ficou a discutir um bocado com ele. Lembro-me de um lance na segunda parte do Darwin que depois discute com o Jorge Jesus, em que tem o Yaremchuk no meio e não lhe passa a bola. Um lance também do Darwin na primeira parte em que podia ter passado para o Yaremchuk. Vários lances em que o Benfica, com uma melhor definição, podia ter saído a ganhar 3-4-0 na primeira parte e não seria nada de espanto. O Vitória na primeira parte, com algumas saídas, o Vitória tem jogadores muito talentosos na frente, nomeadamente o Edwards, e o Edwards, tal como o Rafa, é um desequilibrador nato, sozinho conseguiu desequilibrar 1, 2, 3 vezes a defesa do Benfica. O problema do Vitória está na definição também, porque o Edwards consegue criar esses lances, mas o Quaresma não aparece para finalizar, não é um jogador de finalização, não é um jogador que aparece muito nesses momentos. O próprio Edwards, quando aparece, é muito perdulário, tem uma oportunidade escandalosa para reduzir para 2-1 logo no início da segunda parte e não reduz. Depois tem o Stupiná, que é um jogador que, na minha opinião, não tem o valor, ou seja, o valor dele não corresponde ao restante valor da equipa, mas é um jogador que dá muita luta, é um jogador muito lutador, é um jogador que se desmarca bem, que aparece bem na área, aparece nos momentos para finalizar, mas depois a finalização normalmente não é com a melhor das qualidades. Depois então, a segunda parte do Benfica, o Benfica entra um bocadinho mais em gestão, o Vitória a tentar voltar ao jogo, tem essa oportunidade do Edwards como eu referi, mas num lance na área do Benfica sai um contra-ataque conduzido pelo Rafa, que está num momento fantástico.
Neste momento, para mim, é o jogador mais do Benfica, na frente principalmente. Mas no 11, para mim, neste momento, é o jogador em melhor forma do Benfica. E num contra-ataque lançado pelo Rafa a conduzir até a área, até a entrada da área, deixa no João Mário e o João Mário remata com alguma sorte, bate no Mumin e a bola entra e o Benfica faz o 3-0. Neste momento parecia que o jogo estava terminado, mas não, o Vitória e bem, o Pepa a lançar toda a carne para o assador, coloca o Rochinha, coloca o Thomas Handel, coloca o Bruno Duarte, o Ruben. Não, desculpem, não mete o Thomas Handel, mete o Javier, mete o André Almeida, Ruben Lameiras, Bruno Duarte. Portanto, o Vitória faz 5 substituições para a frente e na minha opinião, o André Almeida e o Rochinha são jogadores são jogadores muito bons, que desequilibram e é num momento desses que surge o gol do Vitória num penalti cometido pelo Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo que faz um jogo, na minha opinião, fraco. O penalti é ridículo. Eu não percebo como é que um jogador como o Lucas Veríssimo, que já mostrou que é um excelente central de seleção brasileira, tem um momento em que coloca-se de lado, coloca um joelho no chão, dentro da área, coloca o joelho no chão, queimando completamente a sua capacidade de reação, porque a partir do momento em que tens o joelho no chão, já de pé teria dificuldade de reação contra um jogador como o Rochinha, com um joelho no chão, então incrível. E claro, comete penalti, o Bruno Duarte concretiza esse penalti. O Vitória continua a pressionar o Benfica, mas sem grandes lances. Eu sinceramente não me lembro de uma defesa do Vlaco Dimos neste momento, muito menos uma defesa apertada. O Vitória vai pressionando, mas não consegue marcar e o Benfica acaba por vencer 3-1. O Benfica na segunda parte, a partir do momento em que fez o 3-0, Jorge Jesus, que na minha opinião não o devia ter feito, ou devia ter feito desfasadamente, pelo menos, coloca o Jetson e o Meité ao mesmo tempo, retira o João Mário e o Weigl, e o Benfica sofre muito, perde completamente o meio campo. São dois jogadores que estão ainda muito fora dela, principalmente o Meité. Parece-me um jogador que está muito fora do que a equipa precisa para aquele lugar, que é utilizado o Weigl, e o Meité neste momento parece muito fora da qualidade ou da exigência, porque parece-me um jogador que está um bocadinho lento, parece-me vai muito de primeira, não se posiciona muito bem e pá, é um jogador que fisicamente é muito forte, ganha e tem boa técnica, teve alguns bons momentos, mas neste momento eu sinceramente tenho dúvidas, até que vejo muita gente a referir que o Meité veio para trinco, é um jogador que para trinco, mas eu não vejo neste momento o Meité como um trinco. Eu sinceramente não sei se ele já alguma vez se viu como um trinco, porque eu não o vejo a comportar-se como tal. Mas tenho as minhas dúvidas, mas pronto, vamos ver ao longo da época. Ele ultimamente não tem tido tantos minutos, no início da época teve. Vamos ver. Portanto, resumo final, uma boa vitória do Benfica num jogo difícil, normalmente difícil fora em casa do Vitória, mas o Benfica acaba por vencer justamente, na minha opinião, principalmente pelo que fez na primeira parte e pelo que podia ter feito mais na primeira parte. O Vitória acabou por cair um bocadinho no erro daquele recuar do Alfa Semedo. Na segunda parte, o Alfa Semedo voltou à sua posição original, o Benfica entrou um bocadinho em modo de gestão e o Vitória conseguiu ir para cima do Benfica, conseguiu equilibrar o jogo e com um bocadinho de melhor finalização. Falo principalmente daquele lance do Edwards ao início da segunda parte, que teria sido o lançar do jogo ainda quando estava 2-0. Com um bocadinho melhor finalização, o Vitória podia ter
tentado, podia ter feito o Benfica tremer mais um bocadinho. Não fez, o Benfica fez o 3-0 e a partir daí tornou-se obviamente muito difícil. Não sei se, por um último comentário, só a equipa do Vitória, não sei se é por estar já contra o Benfica, obviamente, por estar uma questão de física, não faço ideia, mas vejo muita qualidade no banco do Vitória. Andel, André Almeida, Ranvier, Ruben Lameiras nem tanto, mas e Rochinha, para mim, jogadores como o André Almeida, como o Rochinha, são. Não percebo como é que não jogam a titulares. Eu vejo, percebo o Quaresma e tudo. O Quaresma tem obviamente o seu histórico e o seu mérito, a sua qualidade, mas neste momento, André Almeida, Rochinha, para mim estão acima do Quaresma e mesmo acima, se calhar, do André. Vejo o André muito. Passa muito ao lado do jogo, é um jogador combativo, mas eu acho que tanto o Rochinha como o André Almeida mais na posição do André e o Rochinha mais na posição do Quaresma, podiam acrescentar um bocadinho mais ao jogo do Vitória. E pronto, de resto é assim. Boa vitória, 7 vitórias seguidas do Benfica e vamos ver o que é que na quarta-feira virá contra o Barcelona.